prodígio em sua vida, eu sei. Hoje eu quero tratar um assunto importante. Eu quero falar sobre muda a história. É o tema da pregação, muda a história. Vamos repetir? Muda a história. Vamos de novo. Para ficar mais forte, fala mais forte ainda, vai. Muda a história. Muda a história da sua vida. Muda a história da sua família. Muda a história do seu casamento. Muda a história da sua saúde. Muda a história dos seus filhos. Muda a história dos seus relacionamentos. Muda a história da sua vida sentimental. Muda a história da sua vida espiritual. Muda a história da sua vida profissional. Muda a história da sua vida financeira. Dá para mudar. Se você quiser, você muda a história da sua vida. Ah, mas eu não consigo, pastor, eu me sinto fraca para isso. Bom, já que você já tem consciência de que você se sente fraco para isso, então o que você tem que fazer? Já que eu sei que eu sou fraco para mudar algumas histórias da minha vida, então, já que eu sei disso, já é um sinal muito bom. Saber que eu estou fraco para mudar alguma história da minha vida. Então, já que eu sei que eu estou fraco para mudar alguma história da minha vida, então eu vou mudar. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar de ser fraco para ser uma pessoa forte. Vocês conseguem entender? Então, já que eu sei, então é isso. Uma vez uma pessoa disse: pastor, eu fazia parte da intercessão da igreja. Eu era uma pessoa que orava. Eu disse: e agora? Você não é mais? Falando, não sou mais, mas eu era. Falou, então agora que você sabe que você era, o que você vai fazer para mudar isso? Faça alguma coisa para mudar o que você era e passa a ser de novo o que você era. Muda a história, irmãos. Muda a história. 1 aos Coríntios, capítulo 10. Nos 10 primeiros versículos é onde eu quero estar mais destacando, mais falando, mais lendo. Fala exatamente do povo de Deus, dos hebreus, dos israelitas, do povo do Senhor que tiveram grandes experiências com Deus, mas em dados momentos, da vida de cada um, daquela gente, daquele povo, eles começaram a trilhar por um caminho errado, eles começaram a fazer o que era errado aos olhos de Deus, e Deus não foi se agradando disso. Então o texto ele começa assim, 1 aos Coríntios capítulo 10, do 1 ao 10. Começa assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e todos beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia. E a pedra era quem? Cristo.
Versículo 5: mas Deus não se agradou da maior parte deles. Quais os motivos? Pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E o que eles cobiçaram, o que eles fizeram? Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar, farrear. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Versículo 9: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E o versículo 10 termina: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Vamos ler juntos o versículo 10, no 3, 1, 2, 3. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Gente, impossível é conseguir conquistar alguma coisa quando tem murmuração envolvida no meio. Murmuração é uma coisa que Deus detesta, que Deus abomina, que Deus condena. Quer provocar a ira do Senhor é murmurar. Quer impedir de ser abençoado é só murmurar. Quer travar, quer segurar, quer reter as bênçãos ou as suas bênçãos, é só murmurar. Isso deixou Deus triste. Murmuração deixa Deus triste. Diga: murmuração deixa Deus triste. Diga: murmuração impede a bênção de nos alcançar. Diga: murmuração atrapalha o processo do milagre de Deus na minha vida. Como tem gente que só reclama. Como tem gente que só murmura. Como tem gente que só se queixa da vida. Se queixa da vida, se queixa da vida. O tempo todo questiona, murmura, reclama, se queixa. Olha para mim, como é que Deus pode abençoar uma pessoa murmuradora? Como é ou quando será que um milagre de Deus grande vai chegar na vida de quem murmura? Por conta da murmuração, o povo foi destruído. A murmuração bota tudo a perder. Diga: a murmuração bota tudo a perder. Eu estou passando por um vale. Se eu murmurar ou continuar murmurando porque eu estou passando por um vale, o que vai melhorar na minha vida? Nada. Muito pelo contrário. Quanto mais eu murmuro, mais destruído vou sendo pelo destruidor. Pior vai ficando a situação. E Deus se afasta dos murmuradores. Diga: Deus se afasta dos murmuradores. Números capítulo 14. Eu quero que você acompanhe comigo. Em Números capítulo 14, lá no capítulo 13, nós vamos ler o 14, mas só para comentar o 13.
Moisés pediu, Deus, na verdade, pediu para que Moisés preparassem 12 homens, um de cada tribo, para que fosse espiar a terra que ele prometeu dar para o seu povo. Estão conseguindo me ouvir? Ele prometeu dar para o seu povo uma terra. Então Deus fala para Moisés: preparem 12 homens, valentes, um de cada tribo. Peça para espiar a terra. Moisés então preparou 12 homens. Dentre os 12, haviam 2 diferentes dos demais: Calebe e Josué. Ao fim de 40 dias, eles retornam, trazendo para Moisés a notícia da terra. Os 10 chegaram dizendo assim: Moisés, a terra é ótima, é boa, realmente mana leite e mel. É impressionante, inclusive nós trouxemos aqui o fruto da terra. Trouxeram um cacho de uva carregado por 2 homens, só para você entender a grandeza da obra que Deus estava prestes a fazer na vida daquele povo. Você não tem noção da grandeza, do grande milagre que Deus está para fazer na tua vida. Você não imagina. Gente, vamos acordar. O que está impedindo é a murmuração, é a reclamação. A gente reclama muito. E eles disseram: está aqui o fruto, olha aí. E toda a congregação ouvindo, todo o povo ouvindo. Senhor, é demais, é encantadora a terra, meu Deus, é impressionante. Só que nós não podemos possuí-la. Olha aí. Porque lá é uma terra de gigantes. Os anaquins residem lá. Eles vivem lá. É muita gente grande, é muita gente forte, nós não vamos dar conta. Então é melhor esquecer essa ideia de tomar posse da terra. Gente, foi jogado um balde de água fria num povo, numa congregação que estava esperançosa. Essa notícia travou todos ali. Estão entendendo ou não? Começaram a murmurar que não podiam, reclamar que não. Foi quando Calebe e Josué se posicionaram. Se puseram no meio de todos e pediu a palavra e deu ordem: fiquem todos quietos aqui agora. Que isso, gente? Que é isso? Vamos nos animar. Olha eles falando. Calebe falando: se animem. Vamos entrar e vamos possuir animosamente a terra que o Senhor prometeu para nós. Se Deus prometeu a terra, e se lá tem gigantes, gente, acorda. O Senhor está conosco. Se Ele nos deu a terra, não temos que temer a ninguém que está lá. É nossa. E tentando animar. Estão entendendo isso? Mas não teve jeito. A situação foi ficando crítica, grave. E lá no versículo 26 do capítulo 14, depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação? O que está escrito aí? Murmura contra mim. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diga assim: Deus tem ouvido as murmurações da igreja Corpo e Família. Vamos melhorar. Deus tem ouvido as murmurações
da igreja de Jesus Cristo, do povo de Deus. Ou você acha que Deus não está ouvindo? Assim como Deus ouve uma profecia da sua boca, uma palavra profética, Deus também ouve uma murmuração. E quer deixar Deus triste, é só murmurar, é só reclamar. Preste atenção, olha o que diz o 28. Diz-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Versículo 30. Não, o que está escrito? Entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Salvo quem? Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de quem? De Num. O que é que eles perderam? Me ajuda, o que eles perderam? A terra. E perderam por causa de quê? Por que eu perco as grandes vitórias, as grandes oportunidades da minha vida, gente? Por quê? Murmuração. Reclamo demais, me queixo demais. Eles perderam a terra, Deus decretou isso, ó, não vão entrar, exceto Calebe e Josué, que não murmuraram, acreditaram na promessa. Eles vão entrar, eles vão possuir. Gente, isso é muito sério. Se você reparar o versículo aqui, ó, de número 38. 38. Vamos ler o 36 primeiro. Olha o 36. Olha o que diz. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, aqueles 12, e que voltando fizeram o quê? Murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Olha para mim. Quer um conselho? Não, então beleza. Então semana que vem nós. Quer um conselho? Não fique perto de murmurador. Não se agrupe, não se associe, não participe de pessoas, junto de pessoas que murmuram. Por causa daqueles 10 homens, aqueles 10 homens contaminaram, fizeram todo o povo murmurar também. Como diz o texto sagrado, infamaram a terra. Se você vive no meio de pessoas que murmuram, você vai murmurar. Se você começa a estar rodeada por pessoas que só ficam reclamando, daqui a pouco você vai estar fazendo o quê? Reclamando também. E aí vai ser uma disputa entre você e a pessoa. Ela reclama de uma coisa, mas eu também não. Inclusive, em 1900 então não sei o quê. E vai um concorrendo com o outro, para ver quem murmura mais. Quer um conselho? Se afaste dos murmuradores. Porque se essa praga entrar em você, te contaminar, você se torna um murmurador. E quando você murmura, você perde a terra, você perde as bênçãos, você perde aquilo que você está construindo e que não se materializou ainda, está em processo. O milagre, o seu, está para acontecer, mas você acaba perdendo porque reclama. Mas está difícil. Porque isso é murmuração. Porque a crise é para quem não crê em Deus. Porque para aquele que crê, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Cadê a palavra de Deus? Cadê você vivendo o evangelho hoje?
É no tempo da crise. É nesse tempo em que se ouve só de vírus, de zika daqui, zika dali, zika. Antigamente, a pessoa dizia assim, eu sou zica mesmo, mano. Agora, ninguém fala mais assim. É ou não é? Ninguém quer se meter com essa tal de zika. Gente, pelo amor de Deus, se proteja, se guarde com a fé que você tem. A igreja precisa se despertar, só murmura, isso não pode estar no meio de gente, pegar na mão e não sei o quê. Claro que nós temos que ter as precauções, o zelo, o cuidado com o nosso corpo, com a nossa vida. Isso é uma coisa que não precisa ninguém falar. Ou será que a gente só vai cuidar do nosso corpo, lavar as mãos antes das refeições, só quando surge um problema desse tipo? Não, isso é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia, se cuidar. Vocês estão conseguindo entender ou está difícil? E aí sabe o que acontece? Olha o versículo aqui, 37. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra, o que aconteceu com eles? Morreram de praga perante o Senhor. O que aconteceu com aqueles 10? Morreram. Por quê, gente? Murmuraram. Quem quer morrer? Pelo amor de Deus, olha o versículo de número 38. Mas, olha isso, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, leia, ficaram com vida. Quem não murmura, tem vida, vive. Diga amém. Vive o milagre, é isso que está dizendo aqui. Quem não murmura, repete, quem não murmura, vive o milagre. Fica vivo, fala. Para ver o milagre. Fica vivo. Para possuir o milagre. É isso, gente. Quer um exemplo? Não, então tudo bem. Quer um exemplo? Isaías 53. Vou lhe dar um exemplo. Isaías 53. Olha que exemplo esse. Oh, meu Deus. Olha que exemplo. Posso falar? Isaías 53, versículo 7. Isaías 53, versículo de número 7. Escute, aqui está falando de Jesus. Escute agora. Ele foi oprimido. O que ele foi? Leia agora. Mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha o quê? Muda. Ovelha muda. Ovelha muda. Perante os seus tosquiadores, leia. Ele não abriu a boca. Que exemplo. Que vale que Jesus estava passando. Mas você vê ele murmurando. Ele carrega a cruz, ele é oprimido, ele é castigado, ele recebe as nossas enfermidades, ele recebe as nossas dores, ele é levado para o matadouro, mas como ovelha muda, não abriu a sua boca. E aí a gente tem o resultado da morte de Jesus. Da morte para a vida. Porque quem murmura não ganha vida, não tem vida. Mas quem, preste atenção nisso, não murmura, tem vida. Ressuscita. Ganha vida, vence a morte. Vence o poder das trevas. Diga, vence o poder das trevas. Quem não murmura. Se você está passando por algum vale na tua vida, seja de saúde, seja de finanças,
seja um vale na vida conjugal, seja um vale com alguém da família, seja um vale, olha para mim, com um filho seu, que está na rebeldia, que já não admite, não aceita, não se encurva a sua liderança de pai, a sua liderança de mãe, já está lhe respondendo, já está alterando a voz com você, já quer bater boca, é um vale? Não murmure. Qual é o seu vale? Não murmure. Não reclame, ai, está difícil, parece o capeta, parece, ai que luta, ai que não sei o que. Gente, não murmure, não murmure. O que eu faço então, pastor? Profetiza. Sabe o que é profetizar? É falar o futuro, é falar o que vai acontecer amanhã. Por favor, diga para quem está do seu lado, profetiza. Fale assim, está no vale? Profetiza. Fale o futuro, fale, prevê o que vai acontecer amanhã, declare, decrete. Qual é o tema da pregação? Muda a história, gente. Muda a história. É um vale, pastor, muda a história. É um filho, pastor, muda a história. É meu casamento, pastor, muda a história. É a minha saúde, muda a história. Estão conseguindo observar? Muda a história. Gente, abra sua Bíblia em Ezequiel 37. É no trabalho, muda a história. É com um colega de trabalho, muda a história. É uma perseguição no trabalho, muda a história. É uma dificuldade de vendas, muda a história. Ai, que a crise, pastor do céu, entrou, dominou, está todo mundo nada. Eu vou mudar a história, eu vou profetizar. Olha aqui, isso aqui é para mim e para você. Posso falar? Capítulo 37, escute bem essa visão. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam como? Sequíssimos. Gente, impossibilidade zero aqui de conseguir reviver aquilo ali. Era um vale cheio de ossos, repare, sequíssimos, mais do que seco, não tinha jeito. Então, o Senhor pega o profeta Ezequiel, leva ele diante desse vale, e aí, o que você acha? Você acha que dá para reviver isso? Não dá? O homem dá uma coçada na cabeça, a resposta dele está aqui, ó, no versículo 3, e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Olha o que ele responde, e eu disse, Senhor Jeová, tu sabes, eu não sei de nada. Olhando assim, Senhor, mas o Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece tudo. Ele podia olhar e falar, está seco, Senhor. A murmuração. Sequíssimo. Sem chance, não tem condições. Estou fora. Ai, meu Deus do céu. Sabe o que acontece? Versículo 4. Então me disse, olha o que o Senhor disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito,
e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Gente, preste atenção. Deus diz para o profeta, então profetiza sobre o vale, para que reviva. E ele se coloca e fala, assim, então disse-me, profetiza sobre estes ossos, e diz eles, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha para mim, profetiza. Repete. Fale para uma pessoa que está do lado, para alguém. Profetiza. Qual é o vale? Profetiza. Casamento? Profetiza. Filho? Profetiza. Finanças? Profetiza. Trabalho? Profetiza. Alguém no trabalho? Profetiza. Família? Profetiza. Saúde? Profetiza. E profetiza como? Ouça a palavra de Deus e dá a tua ordem. Está entendendo isso? Vírus Zika, escute a palavra de Deus, ouça, pelas pisaduras de Jesus Cristo, eu fui sarado. É a doença, zicaiada, ô Zika. Então olha para Zika e fala, Zika, vale de ossos secos. Eu profetizo, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Vale isso para qualquer área da tua vida, do desemprego, pastor, a crise está chegando, e aí vão demitir não sei quantos funcionários, lá onde eu trabalho, o negócio está feio, me parece que eu estou na lista, e eu estou já preocupado. Para! Está murmurando. Ai, não sei, mas eu acho que, murmuração vai perder a terra. Vai perder. Mas se você se colocar e falar, vale de ossos secos, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Está entendendo isso ou não? Olha, quando você profetiza, fala o seu futuro. Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Diga, em nome de Jesus, haverá um rebuliço na minha vida, financeira, familiar, espiritual, conjugal, profissional, sentimental, emocional. Um ruído Deus vai causar quando você profetiza. Pare de murmurar, diga. Muda a história. E o 8 diz, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Que é isso, gente? E cresceu a carne. Que é isso? E estendeu-se a pele sobre eles por cima. Pelo amor de Deus. Mas não havia neles o quê? Olha que bonito agora. E ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, leia, um exército grande em extremo. Você está a fim de fazer reviver o que está morto? Na tua vida? Está a fim de fazer voltar a vida, voltar. Está a fim? Murmure. Não, profetiza. Qual é o vale?
profetiza sobre ele. O que está morto, profetiza. O que deu como um assunto encerrado, já era, perdi. Profetiza que Deus vai fazer reviver. Agora, se você sair dessa igreja, tá bravo, gastar feio mesmo, gastar ruim, vai continuar ruim. Sua vida vai continuar a mesma. Desculpe falar, mas vai continuar do jeito que está, para pior. Por causa da desgraça da murmuração. Murmuração não presta. Reclamar não presta. Não vale para crente. Não vale para uma pessoa que diz: eu creio em Deus. Eu confio em Deus. Sabe para quem é essa palavra aqui? Para mim e para você. E sabe onde é que está escrito que é para mim e para você? Aqui, ó, no versículo 11. Olha aí. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. É para mim, é para você. E sabe o que ele está dizendo? Portanto, profetiza. É para você que ele está falando. E diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e os farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Se você profetizar, Deus traz vida para você. Deus te tira do vale, te tira da sepultura, te tira do enrosco, te tira do embaraço, te tira do encadeamento, te tira da prisão. Deus, ele desamarra, ele desata, ele te liberta, ele te dá vida. Vocês entendem isso? Eu quero orar por você. Eu vou orar por